porque teremos Flamengo e Fluminense no sábado às 8 da noite, o primeiro jogo no Maracanã, a volta no dia 9 às 6 da tarde. O Flamengo está com problemas aí para a decisão, né? Hoje, pelo menos, teve a boa notícia, a volta do Gabigol aos treinos, né? Ele ficou um período aí afastado por causa de lesão. O clube divulgou que era um trabalho de reequilíbrio muscular, não exatamente uma lesão. Aproveitou físico, o tempo, né, para aperfeiçoar essa questão que causava uma certa preocupação. A questão mesmo é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, pelas últimas informações do GE. Globo, é provável que ele não tenha condições de fazer pelo menos o primeiro jogo da final contra o Fluminense. O Arrascaeta vem enfrentando problemas físicos desde antes da Copa do Mundo do ano passado. Foi pubis, foi questão muscular também, e agora tenta se recuperar. Talvez ele tenha feito seu melhor jogo antes dessa partida contra o Fluminense, né? Ele teve um começo de temporada bastante difícil e foi melhorando aí nos últimos jogos, né, Paulo? Felipe, eu tive problema no pubis. E aí eu falei até isso aqui no Troca algumas vezes, né? A gente sempre falando da parte física do Arrascaeta, dos problemas que ele teve, né? Que ele tinha que diminuir para depois começar a fazer essa parte física melhor. E me chamava a atenção sempre isso, porque pubis é muito difícil você, mesmo com problema, continuar jogando. Mesmo que seja 45, 50 minutos, 60 minutos. Ele vai piorando, ele vai se inflamando mais. É uma questão sempre, ou é de cirurgia ou de um tratamento convencional. Uma parada mais longa. Uma parada mais longa, para ele ter realmente essa recuperação. E o Arrasca ele foi acumulando jogos em cima de jogos, independentemente de qualquer coisa. E isso me chamou a atenção. Mesmo no último jogo ele tendo apresentado uma melhora física, mas o que acontece no final? Sente mais o desgaste. Naquele pênalti que ele bate e perde, ali foi bem claro como ele sentiu, né, a lesão. Então, assim, eu acho que teve um pouquinho de... Não sei se foi forçar muito, e precisando do Arrasca no momento, né? Teve que forçar muito. E a Copa do Mundo também, acho que interfere demais na identificação da lesão e na condução do tratamento, exato, né? E ele ficou um tempo parado depois da Copa. Porque talvez fosse melhor para o Arrascaeta ter parado por um período, mas a Copa não deixava. E a temporada do Flamengo tinha uma sucessão de decisões a partir do final de janeiro. Logo em seguida. E ele veio de uma parada, né? Acaba a Copa, ele para. Aí, do nada, ele já entra para jogos importantíssimos, jogos decisivos, que tem um desgaste muito, muito maior. Então, para mim, assim, uma avaliação que fizeram, agora né, gente sentado aqui, depois de tudo. Mas eu sempre falei, pubis, quando você tem problema no pubis, cara, você tem que diminuir muito a carga de trabalho e de jogos. E eu tenho vários amigos que são fisioterapeutas, inclusive de clubes de futebol, e eles costumam dizer que pubis é uma das lesões mais difíceis de tratar, porque uma parte muito interna, né, no corpo, e não é fácil o tratamento do pubis, né? A tosse, você não pode tossir. Tosse dói. Dói o pubis. Impressionante como a dor é. Pois é, então é mais ou menos um problema que o Arrascaeta enfrentou aí nos últimos tempos. Do lado do Fluminense, a preocupação é o Arias, né? Porque o Arias foi convocado para a seleção colombiana e a seleção colombiana foi fazer amistosos do outro lado do mundo, né? Logo ali, Coreia do Sul e Japão. E o Arias vai voltar quase que em cima do jogo, aí, um dia e meio antes. O jogo foi, para nós, hoje pela manhã, o segundo jogo da Colômbia. Contra o Japão, em Osaka. O Arias jogou 72 minutos hoje. Bastante, tinha jogado 20 contra a Coreia. 20? Jogou no todo 92 minutos. 72. O que não é ruim, Ele estaria no Rio para treinar provavelmente na quinta-feira, né? Teria um dia e dois meio treinos ali, né? 2 treinos talvez, dependendo da condição, porque o fuso horário também interfere na desgaste. No desgaste. Então precisa ver como ele vai chegar. Tem um copo cheio também, né? Qual é? A gente tem que sempre pensar no copo cheio. Ele vem de 2 jogos na seleção e que ele está muito empolgado. Foi disputar, foi convocado, jogou. Titular no jogo hoje. Titular no jogo, jogou. Então isso também reacende o jogador de futebol. O jogador gosta de jogar, principalmente para a seleção do seu país. E um dos principais jogadores do Fluminense, né? O Arias inteiro é um reforço e tanto para o Fluminense. Ele vem sendo um dos grandes jogadores no Brasil, né? No Brasil, nos últimos, desde a temporada passada. Concordo, assina embaixo. Pelo quantidade de coisas que ele oferece ao time, né? Troca de passe curto, por vezes ele se oferece em profundidade para receber passe, gol, passe. Ele entrega tudo. Ele dá muita... O jeito de jogar do Fluminense parece ter permitido a ele desenvolver muito o jogo dele. Agora, como é mal resolvido o calendário brasileiro, né?
Primeiro você tem, a gente falava, os estaduais duram tanto que as finais viram uma interferência na estreia dos times justamente do principal torneio do ano, que é a Libertadores. Além disso, as finais colam com a data FIFA, que está marcada há um bom tempo, e aí você tem justamente para as finais dos estaduais, que por mais que um título estadual hoje não dê a um clube, no final do ano, o peso para ele avaliar uma temporada como positiva, a gente está vendo o que derrotas em estaduais provocam de instabilidade, de tensão, de pressões. E a gente sabe que são semanas que vão ser de tensão para esses times. Claro que sim. E aí você tem jogadores retornando de seleção com viagens longas, enfim. É muito mal desenhado o calendário brasileiro, né? Não é fácil. O peso desse estadual, não sei se você pensa igual, é óbvio que se o Fluminense perder também, né? É uma pressão, é normal. Mas o do outro lado do Flamengo, o peso é enorme. Talvez lá no final ninguém vai ver esse título do Carioca. Mas agora, para o Vitor Pereira, ele é imprescindível. Mas é para os dois lados, né? Porque o Fernando Diniz também tem a perseguição, né? Por parte de torcedores e tal. Mas pelo de trabalho... que ele não ganha título. O Fernando Diniz não ganha. A torcida do Fluminense já entende. Mas só o desempenho, para a torcida do Fluminense neste momento, pode bastar. Mas para o futebol brasileiro... seria importante... Você diz em termos de projeção de carreira dele. Exatamente. Sim. Porque ele está com essa marca de que não ganha título. O Fernando Diniz joga, mas não ganha. Né? Então, para o Fluminense, para o Fernando Diniz principalmente, seria importante demais ganhar o Campeonato Carioca em cima do Flamengo, que é um rival. Né? E do outro lado, a mesma coisa. O treinador do Flamengo, Vitor Pereira, né, disputou 3 competições já no início do ano. Né? Uma delas não chegou nem à final. Não conseguiu nenhum dos títulos, perdeu todos. E tem o Campeonato Carioca agora como oportunidade de chancelar um trabalho e manter o trabalho ao longo da temporada de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Então, há pesos dos dois lados, né? Do lado do Diniz, especialmente, essa questão dos títulos, eu acho que você está fazendo uma leitura do que é o mundo real do futebol brasileiro. Porque é uma avaliação torta, por vezes, né? Muito. Qual o título que ele devia ter ganho e não ganhou, né? Nenhum. Onde ele entrou em vantagem em relação ao adversário, em termos de investimento, de recursos de elenco. Hoje a percepção que a gente tem do elenco do Fluminense, ela é diferente do que a gente tinha do início do Campeonato Brasileiro passado, pelo trabalho que foi feito. Que projetou o jogador, que desenvolveu o jogador, que desenvolveu o coletivo. E tanto que a gente tem a 4ª final seguida, Flamengo e Fluminense, e a minha sensação é que pela primeira vez... Concordo. Não está todo mundo apontando, o favoritismo está do lado do Flamengo. Do Flamengo, é verdade. Mesmo que o Fluminense, em 2023, não tenha tido um grande número de excelentes atuações, teve o jogo com o Bangu, teve uma parte do jogo quando virou contra o Flamengo, e o jogo com Volta Redonda, que aí foram de ótimo nível, mas ainda assim você não tem um recorte, um olhar todo direcionado para o lado do Flamengo, dizendo que o favoritismo está ali, embora ainda seja um investimento e um gasto, um custo de futebol ainda maior que o do Fluminense. É verdade. O João Moura, lá de Rondônia, diz o seguinte: boa noite, galera. Um abraço de Rondônia. Paulo Nunes, crava aí quem vai ser campeão do Carioca. É só isso? É simples. Mas não, não, lógico que eu respondo sempre. Não tem essa comigo. Você ia deixar nosso telespectador? Lógico, eu responderei agora. Na minha opinião, o favorito é o Fluminense. Boa, vamos ao intervalo. Tá aí, galera, agora o foco do Flamengo é essa primeira partida da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense Fla-Flu no sábado no Maracanã. Flamengo e Fluminense têm feito aí grandes jogos e esse acredito que não vai ser diferente. Expectativa para que seja uma grande partida. O Flamengo teve aí esses mais ou menos 15 dias aí para o Vitor Pereira preparar o time. Vamos ver se o Flamengo vai mostrar aí uma evolução. Teve esses dias aí de preparação e a gente espera que o Flamengo mostre uma evolução aí em campo. Tava ganhando aí, venceu o Vasco 2 partidas, o resultado veio, mas o desempenho do time um pouco aí abaixo daquilo que a gente espera e esperava. Mas vamos ver aí qual que vai ser a postura do Flamengo contra o Fluminense. Será que o Vitor Pereira vai continuar aí com 3 zagueiros, nesse esquema com 3 zagueiros? Vamos aguardar aí essa partida. Fica aí a expectativa para esse jogo, para esse Fla-Flu aí, primeira partida da final do Campeonato Carioca. E o Gabigol, que era dúvida aí para essa partida, ele vai a campo e o Flamengo inicia treinos na semana do Campeonato Carioca. Essa semana aí que foi realizado o sorteio dos grupos da Libertadores, mas agora o foco do Flamengo é essa primeira partida aí da final
contra o Fluminense. E o Gabigol, que era dúvida, mas ele provavelmente vai a campo. O problema também, tem um problema que é o Arrascaeta, com o problema no pubis. A gente não sabe se o Arrascaeta vai para esse jogo aí contra o Fluminense. Ontem eu já estava vendo aí umas notícias e provavelmente o Arrascaeta segue fora para esse jogo aí contra o Fluminense. Mas o Flamengo tem um baita elenco aí, tem ótimos jogadores e tem peças aí de reposição caso o Arrascaeta não jogue aí essa partida aí, a primeira partida da final. E o Bruno Henrique, a boa notícia é o Bruno Henrique, que está perto aí de retornar. Ele já pode ser até relacionado aí para esse Fla-Flu. Um baita jogador que eu particularmente tô com muita vontade aí de ver o Bruno Henrique de volta ao Flamengo. Ele que joga muita bola e só tem a ajudar aí esse elenco, esse time do Flamengo. Galera, mas é isso, deixa sua opinião aqui abaixo, aproveita e já deixa seu palpite para o Fla-Flu aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo.